Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 31 a 33, 44 a 52. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino do céu se assemelha a um grão de mostarda que um homem semeou no seu campo. Embora seja a menor entre todas as sementes, quando cresce é uma das maiores hortaliças e se torna uma árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer ninhos nos seus ramos. Jesus contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pegou e misturou com 3 sacos de farinha, e toda a massa ficou fermentada. O reino do céu é como um tesouro escondido em um campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. O reino dos céus é ainda como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixes. Quando está cheia, os pescadores a puxam para a praia. Então, sentam-se e juntam os peixes bons em cestos, mas jogam fora os ruins. Assim acontecerá no fim desta era. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos e os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus perguntou: vocês entenderam todas essas coisas? Sim, responderam eles. Ele lhes disse: por isso, todo mestre da lei instruído quanto ao reino dos céus é como o dono de uma casa que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Uma das características do ensino de Jesus mais destacadas é o fato dele usar parábolas. E o próprio Evangelho nos informa que Jesus falava em parábolas porque dessa forma alguns entendiam e alguns simplesmente não entendiam o que estava sendo explicado. Em alguns casos, nós vamos encontrar Jesus, depois de falar em parábolas, se retirando e explicando aquilo de maneira detalhada para os seus seguidores mais próximos. Esse texto que nós acabamos de ler traz várias parábolas. E todas elas têm uma característica em comum, algo que as identifica. Sempre que Jesus faz menção, nesse texto que nós acabamos de ler, ele fala de coisas que se assemelham ao reino de Deus. O reino de Deus é semelhante a isso, àquilo. E quando Jesus usa essas parábolas, ele está fazendo como que um desafio para aqueles que estão o ouvindo, para evitar que eles entendessem o reino de Deus como algo que eles podiam compreender e dominar. E por que Jesus faz isso? Porque na prática normal das pessoas da sua época, a maneira de conhecer a Deus, a maneira de agradar a Deus, era por meio da religião. E o que Jesus traz com o anúncio do reino é algo completamente novo. E para evitar que as pessoas pensem: ah, já entendi, eu vou simplesmente dar uma adaptada naquilo que eu já acredito, de acordo com isso que Jesus está falando, ele então usa parábolas para deixar claro que o reino de Deus não tem absolutamente nada a ver com a religião que estava já instituída e que era comum entre as pessoas. Você acompanhou aí a leitura e deve ter percebido que Jesus fala de alguns itens diferentes. Primeiro ele começa falando a respeito do grão de mostarda e também do fermento. E ele está falando sobre o reino de Deus, sobre o reino do céu. E o reino do céu não é aqui identificado por Jesus como se fosse um lugar, algo que você pode encontrar no mapa. Não é um lugar geográfico e nem mesmo uma realidade após a morte. Jesus está falando do reino de Deus como um símbolo de poder, uma nova forma de organizar a vida em oposição àquilo que eles já conheciam, e na época de Jesus
quem dominava toda aquela região era o Império Romano e também as elites do templo. O que Jesus está dizendo é: o reino de Deus não tem nada a ver com isso que vocês estão vendo. O reino de Deus é algo novo. O reino de Deus não é um lugar, mas é uma nova forma de organizar a vida social. E é por isso que as elites religiosas eram contra Jesus quando ele falava a respeito do reino. Ele estava falando de algo que seria tão distante, tão diferente, que eles se sentiam atingidos por aquilo. E ele então começa falando a respeito da mostarda. A mostarda como uma erva daninha. É interessante que a gente hoje pensa em mostarda como tempero, né? A gente pensa em mostarda já dentro daquele frasco que a gente usa para temperar. Não, na perspectiva do camponês da época, a mostarda estava longe de ser uma planta ornamental. Ela era entendida como uma erva daninha invasiva. Ninguém em sã consciência ia plantar em seu jardim ou no seu campo de trigo. Isso seria uma forma de violar aquilo que se esperava de alguém que estava tentando produzir coisa boa. Quando Jesus compara o reino a um arbusto de mostarda que abriga aves, Jesus está dizendo: o reino de Deus parece com aquilo que os líderes religiosos consideravam impuro, invasivo e indesejável. Quando Jesus fala do grão de mostarda, ele está dizendo: não se iluda, vocês vão ouvir a mensagem e as pessoas que hoje detêm o poder vão achar que vocês são erva daninha, vocês não são pessoas boas, você não é cidadão de bem, você é da turma que segue Jesus, você está fora do esquema religioso que era adotado em Israel. E isso mostra que Jesus está deixando claro para aquelas pessoas que o reino de Deus, diferente do que a gente pensa, não cresce nos palácios e nem mesmo no templo de Jerusalém, mas nas margens, entre aqueles que não tinham honra. Se você der uma olhadinha nos seguidores de Jesus, nos evangelhos, você vai descobrir as pessoas não tinha ninguém muito importante. Era pescador, eram pequenos proprietários de terras, eram pessoas que viviam à margem da sociedade, doentes, pessoas que viam Jesus e viam nele uma esperança, e eram esses que Jesus dizia que era o novo povo de Deus. Você já imaginou isso no ouvido de alguém que era o que administrava a religião oficial em Israel? Seria uma forma de dizer: espera aí, então você está querendo dizer que Deus está interessado nesse tipo de gente? É, exatamente, é o que Jesus estava dizendo. E aí então ele fala do fermento, e o fermento, todo mundo que já leu o Antigo Testamento vai se lembrar rapidamente. Fermento era um item que tinha a ver com impureza. Se você voltar lá no Êxodo, o fermento era aquilo que eles não usavam nos chamados pães asmos. Lembra lá quando Israel ia ser tirado do Egito? Olha, vocês vão fazer um pão aqui, mas não coloque fermento, porque não vai dar tempo de esperar para crescer. Fermento é algo do mal, não use, não queira isso. No contexto bíblico, o fermento é quase sempre um símbolo de corrupção moral ou de impureza, como os pães asmos nos lembram. Uma mulher que esconde o fermento na massa, como o texto nos diz, está realizando um ato simbólico de contaminação. E aqui nós vemos que Jesus, ao falar que o reino é semelhante ao fermento, ele está dizendo que o seu movimento, que aquelas pessoas que ouviam a sua mensagem, era composta por aqueles que a elite sacerdotal considerava fermento, os de baixo, os pecadores, coletores de impostos, camponeses, que para a religião oficial contaminavam a religião. Eram gente que não tinha muito pedigree, né, para fazer aqui uma comparação com os cachorros, né? Era gente sem pedigree. Aliás, você já percebeu como até hoje tem gente que olha para as pessoas dessa forma? Quem que é? Ah, é fulano. Ih, não tem pedigree, não tem sobrenome,
não é importante. Portanto, a gente coloca como inferior aos outros. Jesus está dizendo, o reino de Deus é como o fermento. Por quê? Porque ele vai e busca aqueles que para a sociedade não serviam. Mas é esses que Jesus está interessado. Mas aí você vai encontrar a parábola do tesouro e da pérola. E aí você vai dizer, bom, então agora vai mudar, né? Não muito. Jesus fala a respeito do tesouro e da pérola, e no mundo da época, o homem honrado era aquele que protegia o seu patrimônio familiar, principalmente a herança dos pais, e fazia isso a todo custo. Alguém que pegasse tudo que tinha para vender e comprar uma pérola, ou comprar um campo, porque tinha algo importante lá, era visto como alguém descabeçado. Ih, esse sujeito aí não sabe o que está fazendo. O homem que acha o tesouro no campo e vende tudo o que tem, aos olhos da aldeia, está agindo como um louco ou como um desonrado. Mas aí Jesus vem e diz assim, o reino de Deus é semelhante a um homem que encontrou essa pérola. E o que ele faz? Ele não quer mais saber das garantias que ele tinha, daquilo que ele possuía. Ele descobriu algo muito maior, muito melhor, e ele abre mão das coisas que ele tinha para aquilo que é muito melhor. Sabe o que significa isso? Significa que Jesus está dizendo que para adquirir a pérola de grande valor, aquele mercador citado no texto precisa se desfazer de tudo que tem, inclusive das outras pérolas, de todo o seu estoque de segurança, para poder adquirir aquilo que ele quer. O que Jesus está dizendo é que para pertencer à nova comunidade do reino, era necessário abrir mão das antigas redes de segurança e de pertencimento. Já não serve mais sinagoga, já não serve mais a família biológica, já não serve mais as relações de comércio. Lembra-se que o próprio Jesus chega a dizer, se você quer ser meu seguidor, você tem que me amar mais do que o seu pai e sua mãe, mais do que os seus familiares. E aí tem gente que olha e fala, oh, Jesus está contra a família. Não, ele está dizendo, o reino precisa ser prioridade, vem antes de todas as nossas outras fidelidades. É assim que funciona no reino. Ah, mas eu não gosto. Muito bem, você acaba de rejeitar o reino. Muita gente ouviu a mensagem de Jesus e disse, que bonito, mas não é para mim. Isso acontece, por exemplo, com um jovem rico, que vai triste porque era dono de muitos bens. Muita gente ouviu a mensagem do Evangelho e disse, não é para mim. Jesus está dizendo, só é para aquele que entende que ou o reino é prioridade, ou ele vem em primeiro lugar, ou então não serve. É assim que funciona na pérola e também no tesouro que é encontrado. E finalmente tem uma última parábola, e essa última parábola é muito interessante porque é a parábola dos peixes. E ele fala que a rede pega muitos peixes, e aí ele fala que vai haver um julgamento na comunidade. E a parábola da rede reforça aquilo que era muito comum na época. Aquela sociedade separava as pessoas por chamada rede de pureza. Então o sujeito que era mais correto, cumpria com as suas obrigações em relação ao templo, esse era visto como virtuoso. Aquele pessoal que seguia Jesus, que não dava ajuda para o templo, que não cumpria as normas, que não conhecia direito os mandamentos e tudo mais, esses aí todos eram impuros. E aí então Jesus olha para aquilo e diz assim, o reino de Deus é semelhante a uma rede que é lançada para pescar. Para um judeu no primeiro século, a classificação dos peixes era muito importante. Sabe que eles tinham a compreensão que até peixe tinha peixe puro e peixe impuro. Peixe puro era apenas aquele que tivesse escama e barbatana. Não tem escama? Não serve. É peixe impuro, joga fora. Veja só a que ponto chega a compreensão da sociedade.
Não são só as pessoas que são divididas entre melhores e piores, até as coisas são separadas dessa forma. E aí vem Jesus e diz: então, deixa eu dizer uma coisa para você, a rede do reino pega de tudo, ela é suja, indiscriminada, e essa é uma característica importante do movimento de Jesus. Não existe mais hierarquia de pureza, que separava rico de pobre, que separava sadio de doente, que separava judeu de gentil. No reino de Deus, sabe como é que a rede funciona? Pega de tudo, peixe bom e peixe ruim, peixe grande e peixe pequeno, não tem diferença. A característica fundamental do reino de Deus é essa: Deus não separa as pessoas pelas suas particularidades. Nós lemos há poucos minutos atrás aqui um texto de Romanos, não sei se você prestou atenção, mas um dos versículos dizia assim: não há nada, nem morte, nem vida, nem poderes, nem tristeza, nem sofrimento, nada é capaz de nos separar do amor de Deus que temos por meio de Jesus Cristo. É assim que é o amor de Deus. Quem faz essa divisão, esse é bom, aquele é ruim, somos nós. Deus não faz. Deus é como, e por isso Jesus fala aqui no texto a respeito da rede, é como aquela rede que pega todo tipo de peixe, bons e ruins. Na verdade, se a gente for levar bem ao pé da letra, bom mesmo não tem quase nenhum, né? Mas vamos passar que seja bons e ruins, né? E aí então nós temos Jesus dizendo: o reino de Deus não faz nenhum tipo de distinção entre melhores e piores. E se o reino de Deus não faz isso, é claro que os seus seguidores também não podem fazer. Não cabe aos discípulos, aos seguidores de Jesus, fazer a separação entre aqueles que são bons e não são. Vimos isso a semana passada aqui, quando falamos a respeito da parábola do joio e do trigo. E aí, quando a gente olha para todo esse texto, nós podemos pensar: muito bem, tá, entendi o que ele significava lá. O que ele tem a dizer para mim hoje? O que ele tem a dizer para nós e para a igreja dos nossos dias? É preciso que a gente aprenda com esse texto, começando pela parábola da mostarda, que é uma advertência irônica. O arbusto de mostarda não é cedro do Líbano, não é um símbolo de poder e de realeza. Quando a igreja brasileira busca se tornar um cedro, uma instituição financeiramente poderosa, com templos suntuosos, com isenção fiscal e até com bancada parlamentar, onde as aves do céu, e hoje a gente diria que essas árvores do céu estão mais para políticos e empresários se aninham, a igreja corre o risco de deixar de ser mostarda. E ela se torna exatamente o tipo de estrutura que Jesus nesse texto ridicularizou. A igreja não foi chamada para ser cedro, ela foi chamada para ser mostarda, é erva daninha. Não é a igreja grande, não é. A igreja é erva daninha, é formada por aqueles que Deus chama apesar de quem é, apesar dos seus problemas, dos seus pecados, das suas limitações. Não pense que você é grande, você é simplesmente alvo da graça e da misericórdia de Deus. A igreja fiel é erva daninha, que cresce nos canteiros abandonados da sociedade, não a árvore frondosa plantada no palácio. Mas por outro lado, as igrejas brasileiras, e nós temos muitas igrejas assim aqui no Brasil, que tem essa linha, desenvolveram uma obsessão por pureza e por guerra espiritual. Hoje, há igrejas que buscam incessantemente identificar e expulsar o fermento do mundo. Uma hora fala que é demônio, outra hora fala que é ideologia, outra hora fala que é religião afro-brasileira, seja lá o que for. E a leitura desse texto nos obriga a perguntar: e se nós formos o fermento? Que é exatamente o que Jesus disse. A igreja é o fermento.
E se a vocação da igreja não for purificar a cultura, mas ser um agente de contaminação com os valores do reino, a igreja seria muito mais fiel a Deus se ela contaminasse esse capitalismo selvagem que a gente vive com generosidade. Se ela contaminasse o racismo estrutural com a mesa da fraternidade. O reino, assim como o fermento, age escondido, como o fermento na massa, não como um trator que passa por cima do trigo. E finalmente, em um país como o nosso, que tem aí, inclusive, essa tendência absurda de ter polarização política e preconceito, a imagem da rede que apanha toda espécie de peixe é revolucionária. A igreja brasileira precisa urgentemente se parecer menos com um aquário de peixes ornamentais, todos bonitinhos, todos da mesma cor, todos da mesma ideologia, todos com a mesma cabeça, e precisa se parecer mais com uma rede de pesca que arrasta para dentro da comunidade aqueles que a sociedade descarta. Esse é o reino de Deus. É isso que Jesus está dizendo a respeito dele. O movimento de Jesus começa sempre assim, com a inclusão radical, nunca com a exclusão preventiva. Esse texto nos desafia a sermos não a árvore frondosa, mas a erva daninha. Não sermos aquele que expulsa o diferente, mas aquele que fermenta a sociedade com valores do reino. Esse texto nos desafia a sermos abertos para receber aqueles que Deus chama, ainda que você não queira, ainda que você não goste. A igreja não é nossa, nós somos povo de Deus. Nós precisamos entender que é Ele que é o Senhor da igreja, nós somos apenas aqueles que foram alcançados por tamanha graça, por tamanha misericórdia. Que Deus possa nos abençoar e que possamos aprender com esse texto. Sermos erva daninha, sermos fermento e principalmente sermos aquela rede que pega todo tipo de gente, porque é assim que é no reino de Deus. Não é para pessoas boas, é para aqueles que são alcançados pela mensagem. Que Deus nos abençoe. Amém.